Conosco está o doutor Marco Antônio da Silva, que é advogado e professor de Direito Constitucional da Unip. Doutor Marco, boa noite, obrigado pela sua gentileza. Bem-vindo aqui no Jornal da Record News. Boa noite, Geraldo. Doutor Marco, me explica o seguinte. O Procurador-Geral da República pode apresentar uma denúncia ou pode apresentar um indiciamento, é isso ou não? Veja, Geraldo, a denúncia, de uma forma bem pedagógica, ela é uma acusação formal feita pelo Ministério Público por escrito e endereçada ao Poder Judiciário. Portanto, a denúncia é a peça, uma petição que abre, o verdadeiro processo. Já o indiciamento está numa fase prévia, uma fase de investigação, em que a polícia, através do delegado, aponta que é possível que determinada pessoa tenha cometido algum delito, aponta uma autoria, possível autoria. Agora, Marco, uma vez então o Ministério Público entregue ao juiz, no caso aqui o Supremo Tribunal Federal, essa petição pedindo a abertura então do processo, o que acontece depois? O juiz pode aceitar, pode não aceitar? No caso dos políticos, por serem parlamentares federais, tanto os deputados federais quanto os senadores, essa denúncia é apresentada perante o Supremo Tribunal Federal e, em ato contínuo, o Supremo tem a obrigação de comunicar às mesas diretoras de cada uma das casas. Se for um deputado, a mesa diretora da Câmara, se for um senador, a mesa diretora do Senado, por causa da imunidade parlamentar. Porque cada uma dessas casas tem a opção de sustar a tramitação do processo criminal. Ah, é? Eles têm esse atributo de sustar o processo? Pode. Uma vez apresentada a denúncia, dando a ciência para a Câmara ou para o Senado, qualquer partido político que tenha um parlamentar, seja um deputado ou um senador, pode pedir à mesa diretora que coloque em votação a suspensão do processo criminal. Havendo voto favorável da maioria absoluta dos componentes de cada uma das casas, o processo é suspenso enquanto o deputado ou senador tiver o seu mandato. Não sabia disso. Quer dizer, isso pode até acontecer, né? Pode acontecer. Pode até acontecer, porque meus amigos todos, eu reúno todos os meus amigos. Levando em consideração que ambos, os possíveis denunciados, são parlamentares que têm certo grau de influência perante seus pares, Sei. Quer dizer que aí ele terminaria o seu mandato e se houvesse uma ação contra ele, vai responder na primeira instância. De verdade, se ele for reeleito, ele ainda continua com o processo suspenso, Suspende o processo. Se ele for reeleito, ele continua, então... Enquanto estiver na posse do mandato outorgado pelo povo. Olha, muito bem colocado. Eu não vi essa explicação em lugar nenhum, viu, Marco? Muito bem lembrado essa situação. Agora, te pergunto o seguinte, quem é que diz que aceita ou não o processo? É um juiz, no caso, um ministro supremo, ou é o pleno? De verdade, o ministro do Supremo, o relator, ele pode aceitar a ação, mas pode haver ali um recurso regimental para que o colegiado não aceite. Mas sempre lembrando, em ato contínuo da apresentação, o presidente do Supremo tem que dar ciência ao Senado ou à Câmara. E ali eles terão 45 dias para decidir se suspende ou não, independentemente da atuação do Supremo. É soberania da Casa Parlamentar. Quer dizer, é como trabalhar com a espada de Damocles pendurada na cabeça. Tem 45 dias para ficar pendurada ali. É importante dizer que o artigo 53 da Constituição ele traz dois grandes institutos na defesa do mandato do parlamentar. Um é a inviolabilidade, quer dizer, que um deputado não pode ser processado pelos seus discursos, pelas suas opiniões, pelos seus votos, que foi o que acabou sendo colocado aqui quanto ao xingamento do senador Collor. Mas aí não houve um excesso? Havendo excesso, a comissão de ética vai ter que fazer essa avaliação. Porque xingar a mãe de um outro cara é excesso, você não acha, mano? A princípio, sim. Agora, essa inviolabilidade ela é praticamente absoluta. Não constitui crime, ainda que haja ofensa. De outro lado, a gente tem a imunidade, que ela é relativa. Quanto à imunidade, significa que um parlamentar, em que pese haja denúncia, ele não pode ser preso, mesmo com o processo criminal correndo perante o Poder Judiciário. Ele só poderia ser preso se o crime fosse verificado em flagrante e se fosse inafiançável. Como não é o caso, nenhum dos parlamentares, mesmo que denunciados, vão ser presos, permanecerão no exercício... seu mandato tranquilamente? Tranquilamente. Recebendo, tudo Recebendo. Tá certo.
Bárbara, que pergunta você tem aí do nosso telespectador internauta? Boa noite, professor. Olha só, nós recebemos muitas perguntas. Você acabou de explicar um pouquinho. O pessoal quer saber o que pode acontecer com o Eduardo Cunha após a denúncia. Mas, mais especificamente, se ele pode continuar presidindo a Câmara. Gostaria que você explicasse isso. A princípio, ele continua como presidente da Câmara porque ele exerce um mandato. E mandato, ele tem um prazo definido e, a princípio, só no término desse prazo ele sai, né, da mesa diretora. A não ser que haja uma movimentação dos pares, dos parlamentares, para que retire o Eduardo de lá. Né? Ou que é possível, não? Tem no regimento da casa, é isso? É possível, teoricamente. Na prática, acho muito difícil. Né? Dizer de cassar o mandato por falta de decoro do presidente da Câmara é algo quase que inviável. Isso também vai depender do grau de pressão que o Eduardo Cunha sofre e o grau de pressão que ele suporta.